Hoje nós trazemos o tema sobre família em tempos de pandemia. Bom, para isso vamos falar um pouquinho o que é família, né? Família é um lugar de reconhecimento da diferença, do aprendizado, de unir-se e de separar-se, a sede das primeiras trocas afetivo-emocionais, né? Da construção da identidade. Família é um sistema em constante transformação, por fatores internos à sua história e ciclo de vida em interação com as mudanças sociais. Então, nós não podemos ignorar o contexto atual, o contexto social, né, atual, o contexto econômico e o contexto político e seu impacto sobre as famílias nesse momento de pandemia. E esses contextos, então, movendo-se aí através das fases diferentes do ciclo de vida em cada momento na história dessa família, principalmente nesse momento de quarentena em meio à pandemia do Covid-19. Bom, para falar um pouquinho sobre essas fases, a gente vai ver que na família existem estágios de ciclo vital familiar. Por exemplo, vamos enumerar aí como 5 estágios, os mais importantes. Lançamento do jovem adulto solteiro. 2, o novo casal. 3, o tornar-se pais. 4, o sistema familiar na adolescência. 5, o lançamento dos filhos e aí seguindo em frente. E 6, a família no estágio tardio de vida. Aliás, não são 5 aí que eu estou citando 6, né? O lançamento do jovem adulto solteiro é quando esse jovem é lançado e aí ele começa a sua vida adulta, né? Com a sua vida aí separado dos pais, né? Vamos dizer assim. Os pais lançam esse jovem. No caso, esse jovem encontra um parceiro e aí ele forma um novo casal. Esse casal, daqui a um tempo, ele vai ter filhos, então tem a fase do tornar-se pais, né? E aí o sistema familiar vai vir depois, mais marcante primeiro a infância, depois a adolescência, principalmente na adolescência, né? E aí depois lança novamente os filhos, né? Esse adolescente vai se tornar jovem adulto, vai ser lançado e aí esse casal segue em frente, agora com um ninho vazio, vamos dizer. E a família aí no estágio tardio de vida, que aí vai ser esse casal já agora idoso, vamos dizer assim. E aí qual o impacto da pandemia, desse isolamento social, da queda da economia, está trazendo? Qual impacto isso tudo está trazendo para cada estágio, né, de vida dessa família? Bom, a gente não pode aqui falar todos os estágios, mas a gente vai aí trazendo um pouquinho, de um modo geral, alguma coisa, né? A alteração da rotina familiar com o trabalho home office, por exemplo, as crianças agora estudando em casa, estão fora da escola, as dificuldades financeiras que surgem, a perda dos padrões relacionais e rotineiro, nos leva a considerar então regras para um bom convívio coletivo. Já que a gente não pode falar de todas as fases, não dá tempo, a gente vai falar um pouquinho desse convívio e algumas dicas. Então, as regras para esse bom convívio coletivo e aí também estarmos pensando melhor em não viver numa perspectiva meramente individualista e considerando o momento atual sem perder de vista os nossos propósitos mais elevados, né? Já dizia Iano em 2020, o novo campo convoca uma nova forma de funcionar enquanto família. Possivelmente nós dividimos espaços de confinamento com outras pessoas no núcleo familiar, né? Então, independente aí dessas fases do ciclo vital da família. Então vai ser importante que
todos tomem consciência das dificuldades atuais do momento, exercitando empatia, firmando acordos, regras de bom convívio e buscando um elevado espírito de colaboração e apoio mútuo. É muito importante estar nos apoiando um ao outro, a fim de quê? A fim de tornar a vida mais agradável durante essa pandemia, desse tempo tão difícil. Sua individualidade, lógico, é importante, mas a dimensão coletiva não pode ser ignorada. Procure buscar, então, condições de dividir espaços, de aceitar rotinas e propor acordo visando a coletividade e a unidade. Evite viabilizar as minorias, entre aspas, né? Considere a realidade da diversidade. Então, conversar, escutar, compreender, estabelecer rotina solidária, inclusiva, né? É importante para que as limitações impostas pela pandemia possam ser assimiladas e seguidas. Adapte às restrições aí, diminuindo a sensação de perda e de impedimento. Isso será muito importante, diminuir essa sensação de perda, de impedimento. Não olhe somente de uma única perspectiva. Crianças, idosos e portadores de deficiência, por exemplo, pessoas com baixa imunidade, doenças crônicas, elas devem ser ouvidas, devem ser priorizadas, porque elas têm perspectivas e necessidades peculiares, né? Lembre-se, você tem condições de explicitar os motivos das limitações e alterações de rotina, dessa rotina nova que vocês estão vivendo. E aí você vai estar minimizando significativamente sentimentos negativos em relação a esse novo contexto. Para terminar, eu trago um pensamento de Clarice Lispector que diz: a vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Obrigada a todos.